de um ponto remoto no espaço para a selva de pedra de Gotham. Os predadores estão sempre atrás dos oponentes mais desafiadores das galáxias, de presas que fazem valer a caçada. E foi em uma das mais famosas cidades dos quadrinhos que eles encontraram aquele que se tornaria um grande adversário, em um crossover cultuado e que foi além das histórias em quadrinhos. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora e hoje estamos aqui para falar de todos os encontros do Batman com o Predador. Portanto, peguem suas máscaras, preparem seus batarangues ou lanças retráteis e se preparem porque vem aí um embate épico. Durante os anos 90, a Dark Horse era responsável pela publicação dos quadrinhos de algumas franquias de ficção científica bem populares no cinema, como Alien, Exterminador do Futuro, Robocop e Predador. Mas nesse momento, a editora estava em busca de mais visibilidade no mundo dos quadrinhos e decidiu então tentar uma parceria com uma das maiores editoras desse ramo, a DC Comics. Nessa época, a Dark Horse já tinha provado ser capaz de entregar bons crossovers, com seu mega bem-sucedido Alien vs Predador. E 2 anos após esse choque entre os dois alienígenas, o Predador enfrentaria um novo oponente nos quadrinhos, dessa vez o maior detetive do mundo. Batman vs Predador teve a sua primeira edição lançada em 1991 e contou com o roteiro de Dave Gibbons, quadrinista bastante conhecido por ter trabalhado no clássico Watchmen ao lado do Alan Moore e também por ser o criador do universo do super soldado da 2000 AD, Rogue Trooper. Ao lado dele nesse desafio estariam também os irmãos Kubert e Sheridan Van Valkenburg na parte artística. A história começa com uma partida de boxe entre 2 dos maiores lutadores de Gotham, cada um financiado por um figurão do crime da cidade, Alex Yeager e Leo Brodin. O grande vencedor da luta foi Marcus King, atleta de Yeager, mas naquela noite, enquanto o boxeador comemorava a vitória com a esposa em um luxuoso hotel da cidade, ele foi brutalmente assassinado por um indivíduo misterioso. Chegando na cena do crime, Batman encontrou o corpo de King todo cortado por uma espécie de rede e com a cabeça, coluna vertebral e mãos removidas. Isso acendeu a chama da rixa que vinha acontecendo entre os mafiosos. Só que as suspeitas sobre Brodin decaíram logo depois, quando a academia dele também foi atacada e o seu lutador também assassinado. A única testemunha do ataque era um homem cego, que notou algo que não era humano no local e falou, usando a voz de Batman, sobre uma temporada de caça. Tentando descobrir quem era o causador daquele conflito, um parceiro de Yeager, o magnata imobiliário Raymond Squire, organizou uma reunião entre os dois mafiosos em um território neutro e seguro. E, obviamente, o Cruzado de Capa ficou à espreita para acompanhar o resultado daquele encontro, que não acabou nada bem. Isso porque logo o assassino invisível apareceu novamente, dessa vez para matar Yeager. Após um ataque, seguindo as pistas encontradas na cena do crime, Batman conseguiu localizar o esconderijo do Predador em um ferro velho, e é nesse local que eles travam um combate intenso, que deixa o morcegão à beira da morte. Ele só consegue se salvar de última hora ao chamar o Batmóvel, que surpreende o alienígena e o afugenta. Quando o comissário Gordon chega no local, ele encontra apenas os rastros do combate, e logo começam a ser noticiados também rumores sobre o assassino em massa em Gotham e o destino de Batman. Teria ele sobrevivido a esse ataque? Com a morte de Yeager, a violência dominou o submundo de Gotham e, em meio a todo esse caos, o retalhador invisível seguia fazendo novas vítimas. Entre elas, Leo Brodin, que estava recrutando justiceiros para tentar deter o assassino, e o prefeito Lieberman. E mesmo com o bate-sinal surgindo nos céus e Gordon clamando pelo seu retorno, o Cavaleiro das Trevas não reaparecia. Muitos começaram a acreditar que Batman havia deixado Gotham. Enquanto isso, o Predador seguia eliminando os indivíduos mais fortes e poderosos da cidade. Agora, sem os lutadores, os mafiosos e o prefeito,
o seu próximo alvo foi o comissário Gordon, que foi surpreendido pelo alienígena na sua casa. Durante o ataque, a agente Kandovski chega de surpresa e dispara contra o predador, sacrificando a sua vida para salvar o comissário. De sua mansão, Bruce Wayne acompanhava as notícias dos ataques enquanto se recuperava dos seus ferimentos. Agora ele sabia que aquele não era um assassino muito comum, nem mesmo para o Batman. Ele utilizava armas ultra avançadas, parecia seguir um código de honra e era bem seletivo quanto aos seus alvos. Após o ataque a Gordon, Wayne decidiu que era hora de voltar, mesmo ainda estando em más condições. Afinal, as autoridades estavam prestes a colocar a Guarda Nacional e times da SWAT atrás do retalhador, e ele sabia que se não retornasse, isso aí causaria mais mortes. No entanto, Batman não iria despreparado para esse combate. Ele contaria com um novo traje customizado, com um exoesqueleto para aumentar a sua força, superfície refletiva e um sonar para compensar a sua visão prejudicada e o ajudar contra a invisibilidade do predador. O Batman e o Predador se encontram no topo da delegacia de Gotham City, para o embate que seria o último daquela temporada. Mesmo debilitado, agora Batman tinha novos recursos para usar contra o alienígena. Após derrubar o Predador na rua, o Homem-Morcego ativa o Batmóvel e atropela a criatura, levando ela para um lugar onde eles pudessem continuar aquela luta sem que mais ninguém fosse morto. Assim como os protagonistas do clássico de 87, o Vigilante tenta aprisionar o alienígena em uma rede, o que nesse caso também não dá muito certo. Mas sabiamente o Batman havia levado o Predador para a Batcaverna, onde ele consegue aprisionar o seu oponente com barras de aço titânio e aplica nele um tranquilizante super potente. Mesmo assim, a luta segue complicada e tensa. Até mesmo Alfred aparece para dar suporte para o morcegão, mas logo o tranquilizante começa a fazer efeito e o Predador sai desnorteado para o interior da mansão Wayne. Enquanto isso, Bruce retira o seu capacete e se prepara para o round final, desferindo golpes com um taco de beisebol. Sim, o Batman finalmente derruba o Predador. Nesse momento surge nos céus uma nave, e dela saem mais daquelas criaturas, que erguem o humano e dão ao Predador que havia perdido o duelo uma espada, com a qual ele encerra aquele combate. Como forma de recompensa, afinal Batman havia seguido as regras do jogo e saído vencedor, os Predadores dão a ele essa espada, e depois disso seguem novamente para o espaço em busca de mais desafios. Na Terra, Wayne e Alfred contemplam a noite de lua cheia, também conhecida como a Lua do Caçador. Batman vs Predador é uma história que se destaca bastante por conseguir unir o melhor dos dois personagens. Ela explora bem o lado detetive do Batman e também o lado caçador do Predador, que está sempre atuando conforme as regras do jogo. Quando foi lançado, o crossover fez muito sucesso e passou a ser considerado por muitos não só o melhor crossover do Predador, mas também do Batman. Tanto que foi graças a ele que vieram depois vários outros crossovers, tanto do Alien quanto do Predador com outros personagens da DC. Mas essa não seria a única vez em que essas duas figuras da cultura pop se encontrariam. Em 1995 foi lançada a história Batman vs Predador Rixa de Sangue, com o roteiro do renomado escritor de Batman e co-criador de Bane, Doug Moench, e artes de Paul Gulacy. Um ano após os eventos do primeiro quadrinho, uma nova onda de calor atinge Gotham City e um predador obcecado por caçar Batman vem para a Terra em busca do seu troféu. Para piorar as coisas, um criminoso muito influente tinha colocado a cabeça do Batman a prêmio, o que mobilizou vários assassinos numa caçada ao cruzado de capa. Felizmente, dessa vez ele teria uma grande aliada, a vigilante caçadora, que também estava atrás do traficante após vários dos seus alunos desistirem dos estudos e morrerem de overdose devido às suas ações em Gotham. O novo predador era mais jovem, porém maior e mais agressivo. Muito mais do que um jogo de caça, ele buscava vingança contra o Batman. Ao chegar em Gotham, ele ataca a delegacia e não apenas deixa o comissário Gordon muito ferido, mas também rouba o bate-sinal e atrai o morcegão para uma região mais isolada. Quando se encontram,
Os dois têm um combate bastante tenso, que mais uma vez quase acaba com a vida do Batman. Mas então ele é salvo pela caçadora, que segue os seus rastros e chega de última hora, porém há tempo para atordoar o predador usando fogo e escapar dali antes que fosse tarde demais. Mesmo o Homem-Morcego relutando em receber ajuda, a caçadora segue auxiliando Batman nesse jogo de sobrevivência, e juntos eles dão conta dos assassinos, ou pelo menos dão conta daqueles que não são mortos pelo predador. Além disso, Gotham recebe também alguns visitantes bastante peculiares, uma força federal secreta especializada na caça a esses alienígenas e uma outra nave de predadores, esses com um objetivo bem diferente dos anteriores. Enquanto persegue o predador após um ataque, Batman encontra outra dessas criaturas morta em um passadiço, mas ele nem tem muito tempo para assimilar as coisas quando mais dois deles se revelam. Esses caçadores habilidosos e seguidores do código de honra alienígena que estavam ali para interromper aquela caçada sem honra. Porém, ainda assim, com um dos seus membros derrotado por esse jovem caçador, que mostrou ser de fato um grande desafio. Junto com o comissário Gordon, os agentes secretos tentam organizar uma cilada para o predador, atraindo o alienígena para a delegacia novamente, onde homens armados estariam apostos para eliminar ele. Mas esse plano dá muito errado. Eles atiram por engano no predador que estava ali para ajudar, e o alienígena assassino mata os agentes federais e captura um dos homens de Gordon. Então, usando as suas habilidades de rastreio, a caçadora encontra o esconderijo do alienígena, o local para onde ele havia levado o agente que foi raptado. Lá, a dupla de vigilantes adentra a nave do predador, que estava escondida como uma caverna, e fica bem claro que se tratava de uma armadilha quando a porta da nave se fecha e ela segue em direção ao espaço. Juntos, o Batman e a caçadora enfrentam o predador e finalmente conseguem vantagem no combate, mas esse caçador não estava ali para perder. Quando ele se vê sem chances de virar o jogo, ele abre a escotilha da nave, que puxa os dois humanos de volta. Por sorte, a nave dos vigilantes predadores que estava escondida na Terra sai atrás da primeira e ainda serve como suporte para o Batman e para sua companheira amenizarem a queda. Ela persegue o outro predador pelo espaço, onde as duas naves se chocam e acabam, de uma vez por todas, com aquela caçada. Apesar de ser considerada inferior à primeira, essa história de Batman vs Predador explora um aspecto muito interessante dessas criaturas, que é o orgulho que domina muitos desses caçadores, e isso torna eles alvos dos próprios predadores. Esses predadores que caçam aqueles que fogem do código de honra, os Bad Blood, são conhecidos como Enforcers. E curiosamente eles ganharam esse título em uma história do Predador que foi lançada no mesmo mês desse quadrinho, que é a Predator Bad Blood. Já do outro lado, entre os humanos, o Batman também está tendo que lutar ali contra o seu orgulho e aceitar lutar com a caçadora ao seu lado, o que é fundamental para eles vencerem esse combate. Além disso, nesse quadrinho se nota também mais da influência do Predador 2, com a introdução desse grupo aí especializado em caçar predadores, que é claramente baseado na OWLF. E essa história ganhou ainda mais uma sequência em 1997, com Batman vs Predador 3 Laços de Sangue, escrita por Chuck Dixon e com artes do brasileiro Rodolfo Damagio. Nela, Gotham está passando por mais uma onda de calor, mas não é só a temperatura que está fervendo. As guerras entre gangues na rua também se tornaram constantes e o clima de violência atraiu mais uma vez os caçadores do espaço. Agora acompanhado do seu parceiro Robin, Batman se prepara para mais uma vez encarar esses alienígenas quando mortes bastante peculiares começam a surgir pela cidade. Após concluir um roubo bem sucedido na Gotham Consórcios e Seguros usando a sua mais nova invenção, o Senhor Frio e seus capangas são surpreendidos em seu esconderijo por dois predadores. Os alienígenas matam todos que estavam ali,
exceto o próprio Senhor Frio, que por ter uma temperatura corporal muito baixa, era invisível para os predadores. E essa acaba sendo a chave para o Batman descobrir como enfrentar as criaturas dessa vez. Além de usar um traje que reduz a sua temperatura externa, tornando ele também invisível para os predadores, no fim o Homem-Morcego vence um deles usando o canhão 0AB criado por Frio. Nessa história, além de serem agora 2 predadores atrás do Batman, fica bem claro que aquela não era a primeira caça de um deles. Enquanto segura os seus troféus, o caçador se recorda das vezes em que esteve no planeta em tempos antigos, muito antes de Batman ou até mesmo de Gotham. Outro ponto interessante é que o Batman, mesmo depois de perceber quem eram os autores dos ataques aos criminosos, reluta em contar ao Robin sobre os seus encontros anteriores com esses alienígenas. Isso porque ele tinha medo de que o Robin se envolvesse nas investigações e se tornasse também um alvo. Só que mesmo assim, o predador mais jovem escolhe o Robin como a sua principal presa. Isso porque no fim do quadrinho é revelado que aqueles predadores eram pai e filho, e o mais novo estava passando por um ritual de iniciação, e o Robin seria justamente o seu primeiro troféu. Eles foram escolhidos dessa vez porque os predadores viram a dupla como pai e filho, assim como aquele predador mais jovem estava aprendendo a arte da caça com seu pai, Robin estaria aprendendo a ser um vigilante com Batman. Apesar de ser a que mais tem participação de personagens do universo do Batman, incluindo um vilão, essa história é considerada a mais fraquinha, mas ainda assim pode ser muito interessante para quem gosta dessa ideia de ver o Batman lutando contra o Predador. E para quem quiser conhecer mais dessas histórias, ler todas elas completas, eu recomendo esse encadernado aqui, da Grandes Encontros DC Comics e Dark Horse, que traz as 3 histórias completinhas com direito até à galeria de capas e pin-ups. Essa é uma edição de capa dura, trazida ao Brasil pela Panini e que compensa muito pela qualidade. Além dessas sequências em quadrinhos, o Batman e o Predador se enfrentaram também em um filme curto que é muito querido entre os fãs e que foi impactante para a cultura pop. Em 2003, o cineasta Sandy Colora, que já havia trabalhado ao lado da equipe de Stan Winston na produção de filmes como O Predador 2, Jurassic Park e O Corvo, decidiu fazer um filme curto para mostrar as suas habilidades de direção. E o resultado disso foi Batman Dead End, produção que começa como um curta do Batman, mas que reserva grandes surpresas. Tudo começa quando o Coringa escapa do asilo Arkham e Batman vai atrás do seu arqui-inimigo. Mas enquanto capturava o criminoso, algo totalmente inesperado acontece. Um xenomorfo surge da escuridão e pega o vilão, ao mesmo tempo em que outro deles surpreende o cruzado de capa. O alien salta sobre Batman e o derruba no chão, mas de repente surge na cabeça do alienígena uma mira bem conhecida entre os fãs do Predador. E o Xeno é eliminado. Como se as coisas já não estivessem insanas o suficiente, um predador aparece e chama o Batman pra porrada. E então temos uma cena de luta bem bacana entre o Batman e o Predador. E nesse momento eu acho que vale um destaque não só pro traje do Predador, que é muito impressionante para uma produção de baixo orçamento, mas também pro Batman, que é interpretado pelo ator e modelo fitness Clark Bartram e que remete muito à versão do personagem desenhada pelo Alex Ross. Inclusive o Alex Ross viu esse curta e ele disse que esse era o Batman como ele sempre quis ver. Depois de um combate bastante brutal para ambos os lados, o Predador cai de joelhos e Batman estava se preparando para dar o golpe final quando de repente houve uma risada. Atrás dele, mais caçadores do espaço. O morcegão então pega suas armas e se prepara para encarar também aqueles predadores. Só que ele estava de fato sem saída nessa, já que atrás dele veio também um bando de xenomorfos. E é nesse clímax que termina Batman Dead End.
Esse projeto, que começou como uma ideia ambiciosa do Sandy e dos seus amigos, se tornou não apenas um dos filmes favoritos entre os fãs do Predador, mas foi considerado também um marco na história dos filmes produzidos por fãs, chamando muita atenção da mídia e ganhando até mesmo uma estreia na San Diego Comic Con. O cineasta e quadrinista Kevin Smith comentou que esse é possivelmente o mais verdadeiro e melhor filme do Batman já feito. E ele teve ainda um personagem que apareceu só um pouquinho, mas que se tornou muito querido entre os fãs, que é o Predador Big Red. O visual de samurai do líder Yautja foi baseado em uma arte conceitual que Sandy tinha feito para Predador 2, e o sucesso dele foi tanto que o Predador ganhou até mesmo uma figura oficial da NECA, junto com mais 2 dos seus companheiros, os Predadores Albino e Wasp. Mesmo sendo curto, The End foi um projeto que envolveu muita paixão e mostrou que esse é um ingrediente essencial para você trazer uma boa história desses personagens ou até mesmo um crossover. É definitivamente um curta que eu gostaria muito de ver virando um filme. Bom, e depois o Batman e o Predador ainda se encontrariam mais uma vez em uma história em quadrinhos, a Superman e Batman vs Alien e Predador de 2007. Ela foi escrita pelo Max Coates, criador da série Cenozoic Tales, que deu origem a Cadillacs e Dinossauros, e tem arte do argentino Ariel Olivetti. Nesse quadrinho é contado que ainda na Era do Gelo, uma nave de predadores pousou na Terra, mas não conseguiu sair do planeta. Como seus tripulantes não tinham muita tolerância ao frio, eles se abrigaram nas galerias de um vulcão dormente e criaram ali uma comunidade. Então, milhares de anos depois, uma equipe de alpinistas desaparece misteriosamente na Cordilheira dos Andes, e Batman vai se encontrar mais uma vez com esses alienígenas, dessa vez acompanhado de um parceiro que também veio de outro planeta. Enquanto o morcegão precisa encarar os predadores mais uma vez, o Super-Homem deve sobreviver a um grupo de xenomorfos. Sim, porque os predadores não vieram sozinhos. Quando chegaram na Terra, eles tinham também na sua nave ovos de aliens, que eles continuaram criando com o intuito de treinar os seus guerreiros. Diferente dos crossovers anteriores, que tem maior foco na questão da investigação e na pancadaria, esse acrescenta algumas camadas, dando um pouco mais de atenção à cultura dos predadores, que são predadores bem antigos que cultuam um espírito associado ao sol, o que faz bastante sentido levando em consideração que eles gostam de climas quentes, e também aos conflitos de pensamentos entre o Batman e o Super-Homem. No fim de tudo, os heróis decidem ajudar os predadores a retornarem para o seu planeta, e isso acaba sendo bastante caótico, com direito a tumulto em baixa gravidade, uma luta contra o Alien Rainha em uma realidade alternativa e o Superman salvando o Batman de uma queda após mandar os predadores para o espaço. Batman vs Predador foi um crossover que marcou não apenas as trajetórias de ambos os personagens, mas também a história dos crossovers nos quadrinhos, em especial da Dark Horse e da DC, que tiveram aí uma longa parceria e que rendeu em muitos embates. Você gosta das histórias de Batman vs Predador? Conta pra gente aí qual é o seu crossover favorito, e lembrando que aí na descrição vai ter link para você comprar a Batman vs Predador e também para assistir o The End. Muito obrigada a todos que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo!